Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Dignon e hoje estou muito animada para conversar com uma querida, a doutora Bruna Reis. Olá, doutora Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada Larissa pelo convite, eu também estou muito feliz e animada com a nossa conversa hoje. O assunto vai ser muito bom e muito interessante para quem empreende, para quem tem família, para todo mundo. Porque nós vamos falar de saúde mental, de estratégias, como que a gente consegue empreender tendo saúde mental, como, né? E esse mês de setembro é um mês muito especial para a gente falar disso. Preciso, antes de tudo, agradecer os nossos apoiadores, porque sem eles não teria podcast, Conceito Interiores, Vila Restaurante, Sanicor, sempre gente maravilhosa e que olha para a saúde também. Então vamos lá entender primeiro quem que é a doutora Bruna, né? Doutora Bruna não nasceu doutora Bruna. Não, era uma Bruninha. Exato. Bem Bruninha. Bem pequenininha. Né? Como que é? Você veio de uma família de muitos irmãos. Como que começa essa Bruna aí? Então, a minha cidade tem uma média de 5 mil habitantes. Fica mais ou menos uns 80 quilômetros daqui. Então, eu vim de uma cidade bem pequenininha, chamada Natércia. E tenho 4 irmãos, né? Comigo, 5. Eu sou filha do seu Nelson e da dona Cidinha, que eram comerciantes, né? Agora já estão aposentados. Mas uma família grande, só que eu sou a caçulinha. Então, eu sou 13 anos de diferença da minha irmã, mas a que tem antes de mim, a Adriana, né? Entendi. E 20 anos da minha irmã mais velha. Nossa, realmente é a rapinha do tacho. Rapinha do tacho. Protegida por todos lá, né? E eu venho de uma família de mulheres muito fortes, falando de empreendedorismo, falando de mulheres, né? A minha mãe é uma guerreira, é uma pessoa que desde sempre trabalhou. Ela conta que o meu pai só casou com ela porque ela tinha uma máquina de costura para ajudar a trabalhar. Então, pela máquina, né? Ele sabia que ia se virar. Então, ela a vida inteira trabalhou com os filhos junto e muito determinada. Teve a ajuda de uma irmã dela para cuidar da gente. Então, a rede de apoio dela era essa irmã, né, que era muito brava, muito rígida. Então, a gente foi criada na rédea curta ali com a tia Eza, né? A gente chamava ela de Eza. E eram mulheres, assim, excepcionais. E as minhas irmãs também são, né, mulheres muito fortes, muito determinadas. Eu acho que muito do que eu sou hoje, né, eu devo a elas, a minha mãe, a Eza e as minhas irmãs que ajudaram. É fruto de tudo isso, né? Então você já tinha os pais comerciantes, essa veia empreendedora? Sim, veio de lá. Já veio de lá. Sim, na minha família praticamente todo mundo trabalha, né, com a parte de administração. Minha sobrinha mais nova, que está fazendo faculdade, tá fazendo ADM em Lavras, então muita gente E como que nasce a medicina na sua vida? Porque todo mundo ali empreendendo, tendo seu comércio, suas lojas, e você foi para a área da saúde. Sim. Empreender na área da saúde, né? Eu não posso falar que eu sempre sonhei em ser médica, porque isso seria mentira, né? Eu fiz um teste vocacional, e no teste vocacional deu direito, psicologia ou medicina. E eu tava totalmente perdida. Sabia que rumo seguir, né? E aí, direito não fazia os meus olhos brilharem naquele momento. Psicologia, minha mãe, como eu falei, muito rígida, só aceitava se fosse uma faculdade federal. E aí eu passei na Federal de Juiz de Fora. E pela insegurança naquele momento, eu não quis prestar muitas faculdades de medicina. Eu prestei uma faculdade que foi a daqui, a que eu passei. E aí ficou naquela, vai fazer medicina na particular aqui ou vai fazer psicologia na federal? Indecisa, fui muito influenciada pela minha família mesmo. Sim. Mas eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu acho que Deus sabe de até mesmo pela especialidade coisas que você escolheu, que é a psiquiatria, até que tá ali flertando com essa parte de olhar para o comportamento humano. Sim, isso sempre foi meu, eu acho que é da minha personalidade, então, de gostar de conversar, de ter essa curiosidade pelo outro, de, sabe, querer conhecer e de saber das vivências.
E aí isso foi que me guiou tanto pela medicina quanto pela psiquiatria depois. E é bacana, né? de dizer que a gente aqui na área também do empreendedorismo precisa muito entender do comportamento humano o tempo todo. O tempo todo. Porque a gente fala de gatilhos mentais, a gente fala de comportamento do consumidor. Tudo que a gente fala, tudo que a gente traz tem a ver com o comportamento humano. Sim. E aí, me conta um pouquinho como foi essa decisão pela psiquiatria, como que você seguiu aí para essa área? Foi um pouquinho complicado aí, né? Eu me formei em 2010, né? E não fui fazer residência direto. Fui trabalhar, passei no concurso público, fui trabalhar como clínica geral, fiquei trabalhando um certo tempo, me casei, né? Eu namoro desde os 16 anos com meu marido. Ele também é de Natércia? Também é de Natércia, é médico, doutor Lidinei, ginecologista. Que vai vir aqui logo em breve, mês que vem. Isso. Já tinha o Felipe, né? Eu brinco muito assim que eu namorei muitos anos, né? E cheguei da minha lua de mel e descobri que estava grávida. E aí veio o Felipe de surpresa, num susto total. E aí fui me dedicar também a ser mãe naquele momento. E acho que a prática do meu dia a dia, como médica da família, foi que mesmo que colaborou para que a decisão fosse feita na psiquiatria, buscando aliar o que eu gostava, que eu sempre gostei, né, que era esse cuidar do outro, esse ouvir, né, e também pensando de uma maneira prática. Sim. Porque já com filho, né, eu precisava de alguma coisa que não me exigisse tanto em plantão, nesse sentido. Sim. Então foi uma escolha já mais madura nesse momento. E que combinava muito com quem você era, sim, né? Que sim. já dava certo ali. Sim, e aí nesse início da psiquiatria, como que foram as vivências e se você se encantou? Muito, muito. Eu acho que assim, eu nasci, né, hoje olhando para fazer isso. Eu não saberia fazer outra coisa que não fosse isso. Então, eu tinha um professor que falava que eu criava dependência emocional nos pacientes, né? Porque eu gostava muito de estar ali, eu tinha ciúmes dos meus pacientes. Então, era meu, eu não queria dividir com ninguém. Tamanho era o encanto. Então, a gente não sabe, às vezes, o caminho que Deus está preparando e em um determinado momento a gente começa a entender o porquê de cada coisa. E hoje já são quantos anos na psiquiatria? De formada eu tenho 15, né? E na psiquiatria eu acho que eu devo ter uns 10 anos por aí. Já é um chão, muitas horas de voo aí. Uns 12, de 12 a 15, porque já como médico da família eu já fazia muito disso, né? E aí fui fazendo especialização, e aí acho que tem uns 12 anos. Ô Bruna, e assim, antigamente tinha um estigma muito grande em relação a psiquiatra é coisa de doido. E não sei o que. Hoje as pessoas já estão muito mais sábias. Não sei se 10 anos atrás para hoje mudou. Ou se quando a pessoa chega lá, ela já começa também a perder esse preconceito. Quem deve procurar um psiquiatra? Como que funciona e qual que é a diferença do psiquiatra com o psicólogo? Que eu acho que é uma dúvida bem comum. Assim, Larissa, eu acho que o preconceito ainda existe. Ele tá mascarado ali, né? Mas ainda existe, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade em falar que vão ao psiquiatra, em levar um atestado de um psiquiatra, né, no seu trabalho, da forma com que vão ser vistas. Mas já melhorou muito, né? A gente já caminhou e a gente precisa ainda caminhar bastante. Eu falo para os pacientes que, do mesmo jeito que a gente tem diabetes, que a gente tem pressão alta, que a gente tem qualquer outra doença física, a gente também pode adoecer emocionalmente. Claro. Né? E aí a gente precisa cuidar. Sim. Né? Se o meu pâncreas não produz insulina, eu preciso de alguma forma de substituir isso. E se, né, no meu organismo está faltando hormônios também, que me dão essa sensação de bem-estar, de prazer, eu preciso que isso seja recuperado ou reposto de alguma forma. Às vezes química e às vezes, né, trabalhando de uma outra maneira, que não seja com medicamentos. Perfeito. E aí a gente pode depois falar um pouquinho melhor sobre isso. Verdade. Né? Nesse ponto também é interessante falar que às vezes a pessoa tem a vergonha, né, de
se julgar, né? Nossa, mas eu preciso de um psiquiatra. E eu acho que quando ela aparece lá e ela entende dessa maneira, Sim. ela começa a tirar esse preconceito, Fica né? mais leve, né? Sim, e às vezes é um desbalanceamento químico. Com certeza. E aí precisa de medicação, mas nem sempre precisa de medicação. E Nem nesse sempre. tema é legal, porque às vezes tem gente que acha assim, a diferença do psicólogo com o psiquiatra é que um pode medicar. E só que na verdade o psiquiatra ele é um médico, Sim. além de tudo. Sim. Ele pode passar medicação, mas além disso também ele traz novos caminhos ali, ele consegue mapear, né? Sim. Você sempre passa medicação? Nem sempre, nem sempre. Às vezes eu falo que se eu pudesse eu não queria passar para ninguém, né? Mas, claro que a gente sabe que um diagnóstico bem feito, né? Através de uma anamnese bem feita, um diagnóstico bem feito, a escolha correta da medicação, às vezes é importantíssimo, porque como a gente falou, é químico, mas algumas vezes não. Na minha experiência de consultório, que eu vejo que muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas vivências cotidianas, né? E a gente se apega àquela dor e transforma aquilo num sofrimento muito grande. Sim. E aí isso faz com que a gente vá adoecendo, 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 a gente não se conhece, e aí a gente se prende a padrões emocionais que vão se repetindo desde a nossa infância. Como eu falei, como a gente não se conhece também, não sabe, muitas vezes, respeitar o nosso corpo, as nossas decisões, os nossos gostos, e acaba se colocando em situações que acabam nos adoecendo por não nos conhecer, ou por não saber falar um não, ou por não saber lidar com pessoas tóxicas. Isso tudo pode influenciar no adoecimento. E aí não tem remédio, né? Nesse caso não é um remédio que vai ajudar. Não vai, ele vai ser só um paliativo, ele Isso, não vai resolver, né? isso. Não vai tratar, ele vai tratar o sintoma talvez, mas não vai tratar a causa, então não resolve. Até eu falo bastante sobre isso, que as pessoas não desejam se conhecer para mudar. Elas desejam muitas vezes tratar o que está incomodando, é o sintoma. Então ela quer tratar a ansiedade, né? Mas o que gera ansiedade... Não quero olhar, não quero saber, ver. Não e quero se saber. Conhecer às vezes é muito doloroso mesmo, né? E o autoconhecimento, até mesmo o Maurício teve aqui na semana anterior, e ele falou o quanto que o autoconhecimento é poderoso para um empreendedor. Olha que ele fala de inovação e tecnologia. O cara da Inovai, e falou tanto que o autoconhecimento é poderoso. Exato. Imagine, então vem a doutora Bruna aqui falando que ele é poderoso não só para você trabalhar, mas como para você existir. Exato. Porque se você não se conhece, como você vai saber o que você quer, o que você não quer, o que você está gostando, o que você não está, até onde você pode ir, mapear suas forças, né? Sim. E aí, como que a gente está, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de ansiedade, como que a pessoa descobre se ela tem um transtorno ou se ela só é um estado emocional? Porque tem gente também que começa a se confundir. E eu falo assim, não sou médica, mas convivo com muitas pessoas que gostam de falar muito a minha ansiedade, a minha ansiedade, a minha ansiedade. Falei, gente, é sua filha, é uma pessoa? Falei, tatua na testa. Falei assim, não é diabetes pra você ter. Não fica falando tanto da sua... Porque tem gente que carrega e justifica qualquer coisa e começa também a repetir igual um mantra, né? Sim. Mas aí, como ela consegue discernir, né, assim, o quanto que talvez atrapalhe ela colocar isso como uma crença limitante, ou o quanto que, quando é realmente um transtorno, né? Que eu acho que tem uma diferença, não é isso? Tem sim. Se a gente for pensar, a gente falou da ansiedade, mas a gente pode falar, né, que às vezes a gente usa como muleta também o TDAH, né, os sintomas depressivos, o autismo hoje, né, que são patologias graves, muitas vezes, não o TDAH e o autismo, mas a depressão e um transtorno de ansiedade, um toque, né? Muita gente falando, meu toque, eu tenho toque, né? Que também é uma patologia grave, usando como uma muleta, né, para explicar ou para condicionar alguma coisa. A gente considera, né, claro que envolve várias outras coisas, mas torna-se, né, uma patologia quando o paciente começa a ficar disfuncional. Quando ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes, ou da maneira com que ele fazia antes, né? Isso gera um sofrimento intenso. Então, vamos dar um exemplo na ansiedade.
Eu tenho um paciente que eu sempre uso a história dele. Ele morava no 3º andar. E aí ele já vinha ansioso há muito tempo e ele falou, olha, eu decidi naquele dia que eu ia buscar ajuda, porque as minhas filhas pediram para andar de bicicleta. E do tempo do elevador e do 3º andar ao térreo, ele falou, eu pensei, nossa, elas vão cair, eu vou ter que entrar na ambulância do SAMU, eu não sei como vai ser. Fez toda uma catastrofização. Elas vão ficar internadas, eu não sei como lidar com isso. E ali ele teve uma crise de pânico e fechou o elevador, abriu o elevador, ele subiu de novo com as meninas e falou, não, ninguém mais vai andar nunca mais de bicicleta. E queimou as bicicletas das meninas, né? Que eram 2. Então, o adoecimento dele tirou, né? A qualidade de vida, as possibilidades. E das meninas, sim, né? Também. Sim. Aí, naquele momento, foi a chave que precisava para ser virada, para ele entender, não, eu estou adoecido. Porque é uma doença, muitas vezes, silenciosa, né? A gente acredita, muitas vezes, que é aquilo. Eu sou ansioso, né? Não consigo enxergar como uma doença. Eu não quis andar de bicicleta com as meninas porque eu fiquei preocupada. Exato. Né? Mas eu não vejo o quanto de qualidade de vida que eu tô perdendo. Sempre exemplifico que a gente vê a formiga, sabe que é formiga, mas enxerga um elefante quando tá ansioso. Verdade. E aí lutar com o elefante é muito mais difícil do que lutar com formiga. Com e aí o paciente vai se desgastando, e aí entra o seu trabalho. Sim, a gente precisa agir ali, tanto com medicação, quanto, né, às vezes, com medidas comportamentais mesmo, que muitas vezes são mais importantes até do que a medicação. E é importante a pessoa ir até o médico para realmente ter um diagnóstico também, não ficar se dando diagnóstico só por internet, né? Que também está acontecendo bastante, assim, meu TDAH não deixa fazer isso. Você tem diagnóstico de TDAH? Não, mas só pode ser TDAH, porque eu fui lá fechar o portão e não fechei o portão. E assim, vários comportamentos são normais. Sim, o ser humano, ele tem naturalmente às vezes uma ansiedade, né, do que vai acontecer, ele tá na vigília, é normal da gente que tá ali, né, nosso DNA é lá da época das cavernas, né, e também, até nessa questão do multitarefas, a gente é uma pessoa de uma tarefa de cada vez. Exato. A inventar esse negócio de multitarefas, aí a gente fica surtado e tudo é TDAH. Tudo é TDAH, tudo é ansiedade. Às vezes o paciente fala assim, eu não quero ter ansiedade de jeito nenhum, nunca mais. Eu falei, impossível. Só se você nascer cachorro. Não tem jeito. A ansiedade é um sentimento humano, né? A atenção é um sentimento, é uma habilidade humana. Sim. Então, em alguns momentos vai falhar, assim como em alguns momentos eu vou ficar ansioso, né? Ou triste. Exato. Porém, eu preciso entender, né, o que é tristeza, o que é um sintoma já de um paciente adoecido ou já de uma pessoa adoecida e o que é cotidiano. E o quanto impacta. Eu acho que tudo varia. Eu gosto muito do Dr. Paulo lá do Sul, ele fala muito nesse assunto, ele fala, tudo a gente tem que ver o quanto que impacta na qualidade de vida, né, do dia a dia. A funcionalidade. Exato. Né? E também no quanto que tem que fazer os testes, tem que acompanhar, né, para realmente ter o diagnóstico. Sim. E falando do TDAH, é exatamente isso. Muitas pessoas chegam lá já querendo tomar, né, uma medicação. E aí eu falo, olha, se você já viveu até hoje assim, né, talvez agora não seja o momento de a gente entrar com a medicação. Você já se adaptou a isso. Sim. Qual é o prejuízo que você está tendo com isso hoje? Né? Por mais que às vezes a gente até faça o diagnóstico, será que vale a medicação nesse momento? A gente vai ter que pesar os Eu acho que é engraçado que às vezes até pelo nosso comportamento, a gente se acostuma a dizer uma coisa, eu falo até por mim, que eu falo, eu sou meio assim, eu fico brincando, né? Não, olha aí, acabei de esquecendo, sou meio desavoada, sou isso. A gente começa a criar uns rótulos e usar disso também, né? Que eu falo, eu esqueço lá a chave lá do meu escritório quase toda semana. Eu não acho que é um problema, porque se eu estiver na minha responsabilidade, eu nunca esqueço. Exato. Né? Agora você tem 900 coisas na cabeça. É lógico que o seu cérebro vai ficar surtado, né? Como é o meu caso. 5 empresas para tomar conta. É lógico que eu vou ficar muito mais cansada quando eu não tinha nada para fazer.
E aí vou errar muito mais, né? Vou esquecer, igual ontem, tomei um café aqui, falei, nossa, tchau, Glauber, não guardei a xícara, não fiz nada. E fica, nossa, pessoa doida. E me conta um pouquinho, aproveitando ainda nesse assunto, nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. O que é esse Setembro Amarelo? É uma coincidência, assim, com a chegada da primavera? O que é esse assunto aí? Antes, o agosto, né? Antes as pessoas falavam que o agosto era o mês que as pessoas mais ficavam doentes. É verdade, era agosto, mês de desgosto. Não sei se ainda dizem isso. Exato. Aí vem o Setembro Amarelo para aliviar. Mas não é, não. O Setembro Amarelo, ele foi, né, criado, é um movimento mundial. Não é um movimento só nosso, só brasileiro, é um movimento mundial. Para chamar a atenção mesmo para o número, né, crescente de suicídio que a gente vem enfrentando hoje, né? E aí a gente sabe que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, né? E como que a gente evita? Como que a gente previne isso? Aí volta no que a gente acabou de falar. O principal fator de risco é tentativa prévia, né? E a tentativa prévia, ela vem desencadeada por um adoecimento, né? Que não foi cuidado com a pessoa que estava adoecida e que não foi cuidada. Ela não conseguiu falar sobre aquilo, ela não conseguiu ser cuidada, ser ouvida. E aí volta de novo o que a gente estava falando. A gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa quebrar esses estigmas, a gente precisa mostrar o quão é importante, né, tratar a doença como qualquer outra doença, né, física ou emocional, trouxe prejuízos, eu preciso tratar. E tratar não necessariamente com medicação, mas muitas vezes também com medicação. Porque o que eu ouço muito dos pacientes, às vezes, quando são tratados, eles falam, nossa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha procurado ajuda muito antes, né? Verdade. Porque o que me trouxe de prejuízos, de dor, durante todo esse tempo, né, eu podia ter me cuidado, né, antes, mas eu achava que ia ser diferente, porque existe, né, uma cortina que cobre tudo isso daí. E aí dessa intenção, né, de falar sobre mais das causas do suicídio, de que as pessoas estão suicidando, sim, que elas estão se suicidando porque estão adoecidas, surgiu o Setembro Amarelo, né, como movimento mesmo de conscientização. E é tão importante falar que as pessoas às vezes julgam, ai, falta de Deus, né, ai, não sei o quê. Gente, até o Padre Marcelo deu um depoimento tão bonito, ele falou assim, não tem como vocês falar que eu tenho falta de Deus. E o tanto que ele ficou doente, assim, uma depressão fortíssima, né? Você não quer continuar, mas ele teve que... Falou, hora nenhuma é falta de Deus. É realmente, às vezes, pode ser um desbalanço químico. E também pode ser alguma questão que a pessoa não tá sabendo lidar e vai indo. Então, quando ela vai, ela tem esses dois momentos aí, né? Que você trouxe. E aí, se ela consegue se prevenir através do cuidado emocional, ela tem muito mais chance de não cair numa situação prévia de ideação, né? E eu pesquisei na OMS que o suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Ganha de tanta coisa que a gente fica batalhando aí, né, no dia a dia. Olha que loucura. Sim, e aí ela comete, né, mais os homens, as mulheres têm mais tentativas. Mas a fatalidade, né, ocorre mais muitas com os vezes homens. Mais, né? Muitas vezes mais com os homens. Está muito ligado ao trabalho, né? Não, o homem que não está trabalhando, ele tem mais probabilidade de cometer suicídio, assim como os solteiros têm maior, ou divorciados, têm uma maior probabilidade. Então a gente mais uma vez volta que tem os fatores, né? Porque a doença emocional, ela é uma doença biopsicossocial, né? Então o biológico, muitas vezes ligado à nossa genética, a gente não tem como prevenir. A gente vai ter que agir, né? Às vezes com medicação, interferir de alguma maneira, mas prevenir é mais complicado. Agora, o psicossocial, né? A gente já consegue agir de maneira preventiva. Então, vamos pensar, né, no exemplo que a gente estava falando. Se é um homem, né, meia idade, que se divorciou, perdeu o trabalho, né? Ele já tem
um histórico. Ele vai perdendo o para-quê dele ali, né? Já tem um histórico de depressão, tem história familiar. E aí, diante desse cenário todo, né, ele acaba adoecendo, juntando o fator físico com os fatores psicossociais, ele acaba adoecendo e a probabilidade de cometer um suicídio nesse caso é maior. E aí, como eu falei, no biológico é mais difícil da gente intervir. Sim. Mas nesse psicossocial, nesse fortalecimento desse homem, né, entendendo que perder o trabalho é muito duro, é muito difícil, mas eu sou muito mais do que só uma atividade que eu faço. Exato. Sim. E que o meu divórcio foi horrível, né? Mas que eu preciso ir, né, além disso, porque eu não posso me prender a esse sofrimento. E por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque aí ele sabe o valor dele, ele começa a se sentir pertencente além de só o trabalho. Sim. Como o ser humano ama se sentir útil e parte, né? Impressionante. Sim. E aí, através desses momentos, né, desses tratamentos, ele consegue dar espaço para frente e a gente também, se tiver alguém próximo. Eu acho que também os homens são mais calados, né, Bruno? Dificuldade, né? Porque o falar, você fez um vídeo essa semana sobre isso, né? Sim. Falando quanto que era importante você colocar para fora também. Sim, sim. Eu acho que já é o segundo vídeo que eu falo sobre isso, né? Falando que a importância da gente falar sobre o que a gente está sentindo de uma maneira geral, né? E agora mais específico do caso do Setembro Amarelo, né? De falar sobre esse sentimento, de procurar ajuda. Então, quando a gente fala, a gente elabora. Às vezes tá, como eu falei, do tamanho do elefante, né? E o fato de eu dividir isso com alguém, se for do ponto de vista de tratamento, melhor ainda, porque eu não vou ser julgado de maneira nenhuma ali, eu vou ser acolhido, né? Isso, eu elaboro isso e isso se torna do tamanho de uma formiga. Verdade. Então, às vezes os pacientes já saem da consulta, né, muito mais aliviados por poder ser ouvido, por poder ser acolhido, sem ser julgado. E ele mesmo elaborou e entendeu, aí diminui, né, toda essa angústia. Por isso que é importante. Mas a sua consulta, ela é uma consulta também que tem esse diferencial no acolhimento, não é isso? Exato. Desde o início, eu sei que você tem um vídeo, você tem toda uma estratégia aí para sempre acolher o cliente, tem material digital. Fala um pouquinho dessa parte também. Sim, eu sentia muito isso, né? Que assim, não dá para eu criar intimidade, né? De eu criar vínculo com o paciente, às vezes em 15 minutos, em 10 minutos. Então, no pré-consulta, a gente já manda um questionário, né, para o paciente. Já faz uma anamnese. Manda um vídeo. Então, quando o paciente entra, eu já sei um pouco da história dele, né? E aí fica mais fácil de eu me direcionar, de eu saber aonde eu tenho que agir mais ali, com perguntas, com mais, de uma maneira mais ativa e fazer com que esse paciente me fale mesmo sobre as suas dores. Falo que às vezes é preciso sangrar a ferida para depois que ela possa cicatrizar. E a avaliação ali, voltando no que a gente estava falando, ela tem que ser biopsicossocial. Eu preciso avaliar o biológico, mas eu preciso entender a história desse paciente, né, da onde ele veio, porque nós somos consequências de tudo que nós vivemos, com certeza, né? De tudo que eu já passei desde a minha infância até eu chegar até aqui. Não adianta eu querer mudar o que está aqui agora sem entender, né, o que eu deixei lá atrás. Eu preciso deixar lá atrás, mas para eu deixar lá atrás eu preciso estar com aquilo em paz. E faz muito sentido isso, e eu acho isso impressionante. E o extra é o material digital, que você também tem. Isso. Que aí o paciente pode continuar também ali tendo fundamentos, aprendendo mais. Eu achei sensacional você também ter esse tipo de conteúdo. Hoje o nosso projeto chama Felicidade Sustentável, né? Maravilhoso. Esse material digital que a gente tem hoje. Sim. Que é o que a gente estava falando. De uma maneira o paciente poder, né, mesmo diante das dificuldades
cotidianas, mesmo vivendo alguns momentos difíceis, de sofrimento, às vezes até, ser feliz. Sim. Porque o fato de eu estar passando por uma dificuldade não pode me fazer infeliz. Eu posso estar triste, Sim. eu posso estar sofrendo, mas eu não posso permitir, né, ser infeliz por conta disso. Que isso te defina, né? Exato. Porque isso é muito mais do que só um problema que está Exato. acontecendo ali, que talvez daqui 5 anos não vai ser mais uma questão. E aí, Larissa, eu acho que a gente precisa, é treino. Sim. Né? É treino, é conhecimento, é saber de onde estão vindo esses sentimentos, o porquê que isso está acontecendo, né? Ah, é químico? Ah, tá, então é químico, então eu preciso da medicação, tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que fala, doutora, eu consegui ser infeliz rica na Europa. Mas, falei, ainda bem, pelo menos você estava infeliz rica na Europa, pior se tivesse, né, devendo. Exatamente. Passando mais dificuldades. Mas assim, claro que a gente não pode falar que são só os fatores externos que vão nortear isso. Exato. Mas se eu entender que é químico, já é um começo. Sim. E se eu entender que não é também, eu já tomei a medicação, ou então que a médica me falou que a medicação nesse momento não vai, né, me trazer muitos benefícios, o que eu posso fazer? Mas para eu entender o que eu tenho que fazer, eu preciso me conhecer. E nesse projeto, de acordo com a minha experiência, né, eu falo que o pilar é o autoconhecimento. Mas se eu pudesse pontuar quatro mudanças que eu acho essenciais para qualquer um de nós, independente de estar adoecido ou não, né, que a gente precisa olhar e analisar, seria o autocuidado, né? E quando eu falo de autocuidado, eu não falo só de skincare, né? Que não é que não seja importante, também é muito importante, né? Mas eu falo de qualidade de sono, né? De hábito intestinal, porque a nossa serotonina também tá tudo interligado, a gente é totalmente interligado, Exato. Né? Eu falo de pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos. Nossa, perfeito. Né? Como que eu vou ter esse autocuidado se eu não consigo identificar isso? Sim. E como que eu, identificando isso, eu consigo lidar com isso para que isso não me adoeça? Hoje, né, a gente falou do autocuidado, e aí tem uma aula só de autocuidado, uma aula só, né, depois de detox de tela, né, porque a gente tem visto o quanto isso hoje está nos adoecendo. Muito. Tanto fisicamente, cognitivamente, né, emocionalmente, de uma maneira biológica mesmo, química mesmo, né, falando de dopamina, mas também falando de comportamento. A gente transfere isso para as crianças, né? As crianças estão muito no celular, essa geração, não, a né? gente tá muito no celular. Mas a gente também, e eu tenho visto muito adoecimento relacionado a isso, então acho que esse era um outro tema que eu queria muito abordar. Meu filho, mãe, você só fala de celular. Você só fala que não pode ficar no celular. Mas não é isso, né? Eu acho que... Mas o malefício, né, tá aí. Sim, e a gente, às vezes, fica grudado, né? Eu durmo, às vezes, com o celular do lado. E eu falo, nossa, gente, eu não lembro de deixar lá longe, né? Tem que ter as estratégias, né? Sim. Mas, de vez em quando, a gente usa algumas estratégias. Amanhã eu vou no retiro de silêncio, na floresta. Então, eu acho que, assim, quando você se conhece, tá vendo, você começa a perceber também quando você tá pisando na bola. Exato. Né? Então, eu tava numa fase de lançamento, de lançamento... várias coisas acontecendo, então eu tava muito realmente precisando estar ali respondendo, tá fazendo conteúdo, gravando, olhando pra tela. Falei, eu vou fazer um detox sábado. Não. Sim, claro, a gente tem que falar isso também, né, que a nossa realidade hoje não vai permitir mais que a gente viva sem, Mas tem que olhar pra isso, e né? E ali também tem muita coisa boa, sim, né? Tem muito conteúdo bom, no entanto que a gente acabou de falar de um infoproduto, né, que pode ajudar. Porém, né, a gente precisa saber dosar. Tudo é aquela frase, né? A diferença do veneno e do antídoto é a dose. Sim. E ainda falando do Felicidade Sustentável, a gente falou, né, do autocuidado, do detox digital, e aí outro que você acabou de falar, que está ligado à espiritualidade, né? Não necessariamente de religião, mas disso, né? Dessa introspecção, né? Desse reconectar-se com você de alguma maneira. E aí a gente fala da espiritualidade como um ponto essencial
para prevenir mesmo que a gente adoeça. E o quarto ponto é o pertencimento e as relações. Né? Se a gente hoje for ver todos os estudos que estão relacionados à felicidade, eles vão falar que a qualidade das relações é o principal preditor de felicidade. Né? Então, olha, como que a bacana. gente precisa olhar para as nossas relações? Porque Muito, o ser humano, né, ele precisa se sentir pertencente. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida, mas se você brigou com seu marido, o seu dia não você vai não tá quer bom. também, olha gente, você não quer ter uma Ferrari numa ilha, só você e a Ferrari. Você não aguenta, você precisa de gente. Sim. E essa frase, eu vi esses tempos atrás, algum estudioso, não me lembro quem, falando, olha, essa balela que as pessoas ficam repetindo, que eu não tenho bateria social para isso, eu não tenho bateria social para isso. Eu falei, não, tudo bem, de vez em quando a gente dá uma cansada mesmo, né? Mas não tem nenhum ser humano que seja uma ilha. Não dá. Não Em dá. algum momento ele precisa de pessoas. Só que a gente vai chegando numa idade, quanto mais você vai ficando sábio, eu acho que você vai entendendo da importância da qualidade de quem você deixa, já que a gente é a média e de quem a gente convive, de quem você deixa sentar na mesa com você, quem você escuta, porque querendo ou não, influencia muito, né? Influencia muito quem tá do seu lado. E nos negócios é a mesma coisa, se eu tô do lado de uma pessoa que só fala, o governo esse ano tá ruim, tá fraco, tá não sei o quê, eu também vou começando a ficar naquele perfil ali, a fulana falou, vai me autorizando, né, a nivelar por baixo. Eu tenho uma amiga psicóloga, que ela fala exatamente isso, ela fala, olha, a gente precisa conviver sempre com pessoas melhores do que nós e piores do que nós. Claro que ninguém é melhor ou pior do que ninguém, mas eu olhar para aquilo, né, e falar, eu não quero me tornar isso, né, ou é aquilo que é a minha meta. Sim. Né? Então, isso vai desde a gente estava falando de espiritualidade, vamos pensar em nós mulheres que gostamos muito dessa questão de corpo, né, de físico. Olha, se eu tô com pessoas que estão, né, sempre se cuidando, eu tenho vontade de me cuidar. Exato. Né? Nossa, a gente começou lá na casa, por exemplo, nós somos 11 mulheres. Aí eu faço academia na Núcleo. Aí já obriguei a outra, não, fiquei atormentando. Aí a outra foi. Agora todo mundo tá fazendo. Exato. A gente vai conseguindo, Não né, espalhar isso. Do bom e do ruim. Do ruim também. E aí você vê aquela pessoa que não se cuida, Sim. que não tá bem. Você fala, não, eu não quero chegar nesse ponto, eu vou pra cá. Exato. As TPM fica tudo junto ali também. Quando é pra comer coisa de chocolate, bolo, tá tudo lá na cozinha, ó. Todo mundo comendo coisa errada. O equilíbrio de novo, né? Tudo é equilíbrio. Ô, Bruna, me conta aqui, a gente também tá falando de empresa, tem time. Tivemos uma grande mudança com a chegada aí das novidades da NR1, onde o governo agora nos chamou, a gente que é empresário, nos chamou para dividir a conta da saúde mental, porque estava ficando muito caro, muita gente afastando por depressão ou por ansiedade ou por qualquer questão, estava inviável, né? Aqui não quero trazer a polêmica de se é certo ou se é errado, porque aí já é uma discussão que eu não tenho profundidade para falar. Mas chamou, tá aí, existe, a partir de maio do ano que vem vamos ser multados até, se tivermos problemas com isso. E aí, o que a psiquiatria, o que você no seu trabalho, o que você consegue fazer para ajudar o empreendedor, o empresário a cuidar do seu time? Às vezes ele tá bem, tá com o psiquiatra em dia, mas a maioria às vezes não. Mas às vezes, pode ser que ele também como líder tá ali pesado, tem um monte de coisa, muita responsabilidade. Então, como que a gente ajuda esse pessoal? Eu acho que venho percebendo esse movimento muito intenso no consultório. Acho que são duas vertentes aí que aumentaram muito. Que estão, de alguma maneira, ligadas à saúde do trabalhador. O primeiro é, né, de trabalhador geral, de colaborador de uma maneira geral. E aí, né, eu falo que não escolhe o valor do salário, a faixa salarial, porque eu vejo os altos executivos adoecidos. É democrático, todo mundo pode ficar doente. Exato. E o pessoal, né, que dentro daquele contexto tá com salário mais baixo ali. Então, não tá escolhendo. Não tá ligado ao quanto que ganha. Ao quanto a pessoa ganha, né? Ao gênero, né? Ao cargo que ele ocupa ali. E numa outra vertente, eu vejo muito também o adoecimento de
professores, né, direção, pais e alunos, que é um outro foco também, que num outro momento a gente também pode falar. Então, o que eu queria pontuar é que, assim, tá sofrendo o empresário, tá sofrendo o líder, tá sofrendo o colaborador, né? Então, acho que a doença tá acontecendo ali. Ao meu ver, muito pelo sistema, né? Pela forma, como você falou, a gente não tá aqui, não é levantando bandeira e nem cabe se tá isso. certo, tá errado, porque assim, nós estamos falando o que tá aí, né? Exato. É o que a gente vai ter que lidar, não adianta chorar sobre o leite derramado. A gente vem vindo, né, da Revolução Industrial, e aí a gente veio, a minha geração, a sua geração, é uma geração que a gente tinha que produzir, tem que produzir, né? E a gente se cobra muito, e é essa geração hoje que está, né, no seu ponto de produção mais alto, digamos assim. E a gente foi educado para isso, e a gente não podia adoecer, não pode adoecer, né? Porque isso mostra fragilidade, nem do ponto de vista físico e muito menos do ponto de vista emocional. Então, quando a gente fala sobre isso, eu acho que não é procurar culpado. Né? Não é de quem é a culpa, é entender que está acontecendo alguma coisa e que de alguma maneira precisa, né, de alguma intervenção. Falei da educação, né? A responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da direção, a responsabilidade é da escola? Não sei, eu só sei que todos estão adoecendo, o aluno, os pais, os professores e a direção, né? Precisa-se também, de alguma maneira, dessa intervenção aí. E falando da saúde do trabalhador, o governo, nós temos aí a NR1, né, reformulada, falando de um ambiente psicossocial mais adequado, só que ele deixa muito em aberto tudo, ele não direciona muito, né? E aí, pensando nisso, surgiu a ideia de um projeto, né, que eu dei o nome de Elabore, né, que tenta capacitar os líderes, né, trabalhar junto com o RH e com a liderança da empresa, porque eu acho que primeiro a gente precisa capacitar, né, educar de uma maneira informando, mudando o que ele tem de base ali, de conceito, né, porque se ele não entender o que é o adoecimento e que às vezes pode ser que o paciente, que o colaborador esteja adoecido, ou pode ser uma vivência que ele está, né, passando naquele momento, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então acho que capacitar esse líder, esse gestor, iniciar, né, uma cadeia que precisa ser mudada, ao meu ver. Mas é um trabalho de formiga, a gente precisa fazer. Começar, né? E o Elabore vem aí para ser uma solução também para as empresas. Exato. Eu acho que como psiquiatra eu consigo ter essa visão bem clara, né? Para conseguir direcionar esse gestor, esse líder e mostrar para ele, desmistificar essa questão da saúde emocional e até por questões burocráticas mesmo, jurídicas, falando, né, também, do quanto isso pode proteger a empresa e proteger esses colaboradores. Eu estava falando com a Larissa antes que, né, os últimos estudos falam do impacto da depressão e da ansiedade na economia, 6 trilhões, né? E quando uma empresa investe 6 trilhões de dólares, tá, gente? E quando uma empresa investe $1 trilhão, $1, né, em saúde emocional e bem-estar desse colaborador, ela ganha 4 depois. Né? Ela aumenta em 4 Verdade, porque melhora a saúde mental, melhora a produtividade, também né? Menos afastamento, né? Sim. Porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue executar, a gente não fica criativo, a gente também começa a ser Dá pra fracionar, né? Essa é a Larissa profissional, essa é a Larissa, né, mãe, não dá, essa é a Larissa a gente filha. E aí a gente não traz o nosso melhor à tona quando a gente não tá bem, né? E do nosso time. A gente só consegue trazer talentos quando a gente tá bem e olhar, né? Como que eu faço isso com os meus talentos? Adorei nosso papo. Peraí que eu tenho que falar da Mari. Falei que eu sou a mãe do Felipe, né? Ai,
maternidade. Mas não, eu ainda não falei que eu sou a mãe da Mari. Não, mas eu ainda vou te fazer uma pergunta aqui. A Mari tem 6 aninhos, quer ser blogueira. Então, também... E vou te fazer uma pergunta que tem a ver com essa maternidade aí. Agora, adorei nosso papo de negócios, mas quero te falar uma coisa. O que a maternidade mudou na sua vida, assim? O que significa a chegada da maternidade? Mudou tudo, né? Eu acho que são pessoas, é a mesma pessoa, né? Mas completamente diferente. E além disso, eu acho que a mãe do Felipe é diferente da mãe da Mariana, né? Eu tive o Felipe com 25 anos e eu ainda me considerava imatura naquele momento, né? E a mãe da Mariana já era uma mãe mais madura. Foram 7 anos depois, né? Tinha 32 anos, já muito mais... E já tinha sido mãe uma primeira vez, né? E mudou tudo. Acho que muda a forma da gente enxergar, né? A vida, muda, é o nosso CNPJ mais difícil, né? Eu acho que não tem função mais difícil do que ser mãe, mas também é a mais prazerosa. Verdade, né? É o nosso grande legado. Mas é muito, para nós mulheres, a gente também não pode romantizar isso. Jamais. Né? Não é fácil, não é fácil. Esse malabarismo e esse equilíbrio, né, é muito difícil. Tenho algumas amigas que estão fazendo agora um programa sobre isso, especificamente, né? Das mães, das mulheres, né? Médicas que estão adoecendo, né? Em função de... Porque é tão latente, né? A gente ama muito essa maternidade, mas ao mesmo tempo o servir e o se sentir útil também é muito forte. Aí quando você se afasta de um ou de outro, você sofre. Aí parece que você não tem saída. Exato. Mas vai achar o equilíbrio, a gente encontra. Diz que quando a gente fala assim para uma coisa, a gente fala não para outra. Então, eu acho que o equilíbrio nem vai ser de tempo, vai ser o equilíbrio interno. Eu falo pelo menos para mim, o que eu aprendi nessa jornada foi que eu aprendi a desequilibrar uma fase em uma área e depois eu vou equilibrar. Exato. E aí eu entendi, e aí eu não fico me cobrando, porque eu acho que quando a nossa mente é nossa maior inimiga, né? No final. Essa semana eu atendi uma paciente que tá grávida, ela falou, mudou muito, só faz um mês que eu descobri que eu tô grávida, mas, nossa, eu já tô tão preocupada, minha filha, beta positiva é igual a medo, né? Sim, já começa a desespero. A gente precisa aprender. Parece que eu comi uma alface sem lavar e eu não sabia que tava grávida, a gente já começa a desesperar. Sim. Ô, Bruna, e agora aqui na nossa reta final, como são empreendedoras no ar, pensando aí na sua filhota, você falou que quer ser blogueira. Nossa. Se você pudesse deixar uma mensagem assim para ela, que mesmo quando você não estiver aqui, que você gostaria de desejar aí para o futuro dela. Como eu falei, eu acho que eu venho de uma família que as mulheres, né, lidando com elas, eu aprendi que a gente precisa lutar, né, e que eu queria que a Mariana levasse era isso, que enquanto mulher a gente precisa se duplicar, se quadriplicar, não sei, né? Mas a gente não pode esquecer de olhar pra gente. Sempre. Né? Eu vou ser mãe, eu vou ser filha, eu vou ser empreendedora, né? Mas eu sou quem eu sou. Né? Eu tenho que olhar Nunca deixar de olhar pra ela mesma. Pra ela, porque se eu estou bem, eu posso ser boa mãe, eu posso ser boa empreendedora, eu posso ser boa esposa, né? Mas se eu não tô bem, nenhum lugar que eu ocupe vai estar legal. E esse é um conselho muito valioso, né? Quero agradecer muito, doutora Bruna Reis. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, a gente tem o Instagram, né? Que a gente está trabalhando bastante com ele, né? Por conta agora do infoproduto. Eu atendo na Clínica Íntegra, aqui em Itajubá também, né? Junto com o meu marido, né? É só mandar um oi lá para a Gi e para a Aline, que são as nossas secretárias, né? Lá também a gente tem a doutora Ana, que é ginecologista. Eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo. E num outro momento eu quero vir aqui falar de neuromodulação com você, junto trazer esse time todo para a gente conversar. A pedagoga que está lá, que é algo bem legal, que também chama Ana, né? Tô cheia de Anas lá, Ana Paula e Ana Carolina.
E é um tema bem, bem legal e bem interessante, é uma novidade, né, que a gente está tendo lá. E só nos procurar, pode ser pelo Instagram da clínica ou pelo meu Instagram. Bruna Reis, psiquiatra, coloca lá na lupinha, Bruna Reis, psiquiatra, que vocês vão achar, Itajubá. E a clínica íntegra também. E tem site. Tem né? site, Tem o site da clínica. clínica. Coloca no Google, vai achar todo mundo. Exato, acha a gente lá. E é isso. Muito obrigada. Então, vocês Eu já agradeço. sabem, né? Curte, comenta, compartilha. Manda para aquele amigo que tá precisando de escutar mais sobre saúde mental. Com certeza. Né? Com certeza. E não deixem de seguir a doutora Bruna e o @empreendedoras no ar. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.